ao decidir as ações declaratórias de constitucionalidade 58 e 59 e ações diretas de inconstitucionalidade 5.867 e 6.021, substituindo a taxa referencial e os juros de 1% ao mês por um misto de IPCAE e taxa Selic, o STF reduziu o percentual de atualização dos débitos trabalhistas, despertando a necessidade de um olhar mais atento à celeridade processual. Se você quer entender melhor a decisão do STF, e se você advoga para o reclamante e quer descobrir alguns meios de se buscar a celeridade processual, acompanhe este vídeo até o final. Mas antes de entender exatamente o que mudou com a decisão do STF, vamos relembrar quais são os critérios até então utilizados para a atualização dos débitos trabalhistas. Por determinação legal, o crédito trabalhista é corrigido monetariamente pela taxa referencial, desde o vencimento da obrigação, que via de regra é o 5º dia útil do mês subsequente à prestação de serviços. E quando o crédito é cobrado na Justiça do Trabalho, ele é acrescido de juros de 1% ao mês desde a distribuição da ação. O que acontece é que há muito tempo o percentual da taxa referencial é zero. Ele perde para a inflação. E isso gerou muitas discussões no sentido de ser ou não justa a manutenção da TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas. Muitos advogados passaram a defender que o índice de preços ao consumidor amplo especial, o IPCAE, seria o mais adequado para a correção dos débitos trabalhistas, porque ele acompanha melhor a inflação. E essa discussão chegou ao STF por meio das ações declaratórias de constitucionalidade 58 e 59 e ações diretas de inconstitucionalidade 5.867 e 6.021. E a decisão adotada pelo STF para solucionar essa questão foi um tanto quanto surpreendente. Por maioria de votos, o STF entendeu que a utilização da TR como índice de correção monetária dos débitos trabalhistas era inconstitucional. E até que o Poder Legislativo elaborasse uma norma a esse respeito, deveriam ser utilizados os seguintes critérios. Na fase pré-processual, ou seja, enquanto ainda não existe uma ação, o índice de atualização a ser utilizado é o IPCAE, o que já era esperado por muitos. Mas a partir do momento em que existe um processo trabalhista, veio a grande surpresa. O STF entendeu que a partir da citação do reclamado de que contra ele existe uma reclamação trabalhista, deverá ser utilizada a taxa Selic para a atualização do débito trabalhista. E eu digo que a adoção da taxa Selic causou grande surpresa porque ela já contempla juros e atualização monetária. E, em tese, não pode ser acumulado com os juros de 1% ao mês, que sequer eram discutidos nas ações que foram submetidas à apreciação do STF. Inclusive, existem inúmeras decisões e até mesmo súmula do STJ dizendo que a Selic não pode ser acumulada com juros. E aí, se o crédito trabalhista, mesmo com a TR zerada, era atualizado em no mínimo 12% ao ano, considerando juros de 1% ao mês, agora com a adoção exclusiva da taxa Selic, que está no percentual de 2%, a atualização do crédito trabalhista será de 2% ao ano, ao menos enquanto a taxa Selic não mudar de valor. E isso chama a atenção porque a demora do processo trabalhista pode ser extremamente prejudicial ao trabalhador. Mas e como ficam aqueles processos já existentes? Para que não haja insegurança jurídica, o STF adotou um efeito modulatório da decisão, que deve ser observado nos seguintes termos. Para pagamentos já realizados, sejam eles utilizando a TR, IPCAE, juros de 1% ao mês, eles serão reputados como válidos. Eles não podem ser rediscutidos. Decisões transitadas em julgado que adotam expressamente a TR, o IPCAE ou qualquer outro índice e juros de 1% ao mês, essas decisões devem ser cumpridas. Decisões transitadas em julgado que não dizem expressamente qual é a forma de atualização do débito trabalhista, ou seja, não diz nada, ou diz apenas que devem ser observados critérios legais, aí deve ser aplicada a decisão recente do STF.
E para aqueles processos que estão sobrestados na fase de conhecimento, se já tiveram ou não sentença, se estão ou não na fase recursal, serão aplicados os entendimentos adotados pelo STF. Conforme eu mencionei há pouco, se o crédito trabalhista era atualizado em no mínimo 12% ao ano, mas com a adoção da Selic passou a ser atualizado em 2% ao ano, chega-se a uma conclusão lógica de que o que era ruim para o trabalhador ficou ainda pior. Por esse motivo, quem advoga para reclamante precisa estar atento a uma busca por celeridade processual, o que pode ser feito, por exemplo, com as seguintes práticas: requerer julgamento parcial antecipado do mérito, requerer execução provisória de sentença, requerer aplicação de multa por litigância de má-fé e indenização por dano processual quando ficar evidente que a parte tenta opor resistência injustificada ao andamento do processo ou quando ele utiliza recurso com intuito manifestamente protelatório. Além disso, existe multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Vale a pena estudar um pouco sobre esses temas. E se você me disser que eles são interessantes para você, eu posso fazer mais 3 vídeos abordando cada um desses temas ou alguns outros que eu acho interessante aqui no meio do caminho. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa sua curtida, se inscreve no canal, porque assim eu vou saber que você está gostando do conteúdo e que eu preciso fazer mais vídeos nesse sentido. Um grande abraço e até a próxima!